Por muito que eu queira pensar sobre a melhor maneira de fazer isto, creio que quanto mais tempo perder no ato da concepção, menos tempo terei para fazer isto. Isto sob a lógica de que a cada minuto estamos mais perto da morte. Como tal, não podemos andar para aqui a desperdiçar a vida. Mal comecei e já descambei para o lado mais existencial e filosófico do vlog e nem sequer introduzi o motivo de estar a fazer o vlog. Portanto, como disse no vídeo passado, considerei fazer um vlog de leitura sobre imagens estranhas do Uketsu, um autor youtuber japonês cuja identidade é anónima, e escolhi fazer um vlog de leitura em torno deste livro porque, primeiro de tudo, quero começar a fazer vlogs. Segundo, pois tem um tema cujas reações serão interessantes de capturar nos próximos dias e também para treinar o músculo dos vlogs. Para quem não sabe, Imagens Estranhas acompanha 3 pessoas que produzem desenhos que, quando juntos, dão-nos pistas para uma história um bocado bizarra. E estou bastante curiosa para saber que histórias são essas, que bizarrices são essas. Aproveito para fazer esta leitura agora no final de 2025, porque criei um projeto no qual me desafiarei a ler coisas fora do meu radar, fora dos meus hábitos, e que mais tarde explicarei como é que o projeto funciona e como é que as minhas escolhas, que não são bem minhas, são mais sugestões e recomendações que pedi a várias pessoas, como é que isso funciona. Depois estão super à vontade para adaptar para a vossa realidade. Enfim, vou começar a ler e vou dando feedbacks. Hoje é sexta-feira, dia 12 de dezembro, são quase 3 da tarde e venho cá dar-vos updates sobre a leitura de Imagens Estranhas do Uketsu. Já acabei o primeiro capítulo, estou a meio do segundo capítulo. Este livro está dividido em 4 partes, sendo cada parte um capítulo dedicado a uma personagem diferente que produz as imagens que depois são descodificadas, seja através de pessoas que gostam do assunto, que gostam de enigmas, seja por outras quaisquer. Como estou a meio do segundo capítulo, ainda não sei bem quem é que vai desvendar o mistério da imagem que foi produzida. No primeiro capítulo, portanto, temos as imagens feitas por uma grávida que, quando são descodificadas, revelam uma mensagem um bocado perturbadora que eu não estava nada à espera. Confesso que ao longo da leitura, principalmente a chegar ao fim do capítulo, eu estava mega tensa porque não estava a acreditar naquilo que estava a ler. Portanto, gostei bastante. A escrita é muito acessível, muito simples, direto ao ponto, mas ao mesmo tempo é usá-la de forma a criar um ambiente assustador e misterioso. Não se deixem enganar pela simplicidade da escrita, porque
é mesmo muito bom. É mesmo muito boa a maneira como o Katsu cria este ambiente tenso para nos manter capturados. O segundo capítulo é sobre o desenho que uma criança faz na escola e que é mostrado à mãe por uma professora que acha preocupante a forma como o desenho é feito e aos detalhes que, vindos daquela criança, são um bocado anormais. A criança, cujo nome é Yuta, é um menino de 6 anos que adora desenhar, mas cujo desenho que a professora mostra à mãe tem ali uns detalhes um bocado bizarros. E ainda não sei como é que este desenho vai ser desvendado. Acredito que talvez seja a professora a fazer a descodificação do significado deste desenho, ou talvez a mãe que vá procurar alguém para ajudá-la. De qualquer forma, eu estou muito curiosa para saber o que é que vai acontecer aqui. Estou na página 80 de 227. Eu não considero 220 páginas, muitas páginas. Este livro, como tem o tamanho normal, A5, tem uma grossura bastante normal até. E, dada a natureza das histórias, acredito que termine o livro entre hoje e amanhã, porque vou querer ler bastante durante a noite. Uma estratégia que arranjei para conseguir ler deitado antes de dormir ou de manhã quando acordo, como foi o caso de hoje, é pôr o livro no Kobo. Tenho também alguns receios quanto à leitura deste livro, porque como são 4 histórias de mistério e de terror envolvendo imagens que são produzidas com base numa experiência, tenho receio que a resolução dos mistérios e dos problemas seja feita da mesma forma ao longo dos capítulos. Para situações diferentes, acho que o interessante seria, e estou a especular porque eu ainda não acabei o segundo capítulo, acho que o interessante seria cada mistério ter uma resolução diferente, também para ser um bocado original, mas vamos ver como é que o autor decide solucionar os mistérios que cria e se elas estão, de alguma forma, as histórias e os capítulos, relacionadas umas com as outras, porque essa também é a minha dúvida. Será que os capítulos são independentes ou há ali um fio condutor que liga as personagens, os seus desenhos, os mistérios por detrás? Enfim, são muitas perguntas e creio que vá arranjar as respostas no livro. Quando terminar o segundo capítulo, estiver no terceiro, quase no quarto, venho aqui fazer um outro update. Hoje é dia 13 de dezembro, são de momento 1h03 da tarde. Eu ontem fiquei cerca de 2 horas antes de dormir a ler. Estava na página 80 e agora estou atualmente na página 188. Portanto, eu li cerca de 100 páginas em 2 horas e estou passada com a quantidade de acontecimentos que ocorreram aqui, num espaço de páginas tão curto. Se calhar para muita gente 100 páginas é muita coisa, mas em livros de mistério
cuja escrita é mega acessível, 100 páginas passam a voar. Foram 2 horas em que eu experienciei um conjunto de plot twists atrás de plot twists atrás de plot twists que, de forma muito inteligente e muito inesperada, se interligam. Por isso, o aviso que deixo é: não se deixem enganar pelos capítulos separados, nem pelas imagens, que aparentam não ter qualquer tipo de ligação, porque têm. E eu, assim, quando acabar de ler este livro, vou fazer uma coisa muito semelhante que fiz ao We Used to Live Here. Eu vou pesquisar teorias, vídeos, vou para o Reddit ler o que raio é que é esta masterpiece, porque eu estou para ver se há alguém que descobriu como é que as histórias se interligam umas com as outras e as personagens. Este livro é mega viciante. Este livro é muito bom, é muito melhor do que eu estava à espera. Eu tenho lido em português e em inglês e a tradução está boa. Acho que vai de acordo com o ritmo que a história original deve seguir. É bastante... como é que eu ia dizer? É um livro muito... estão a perceber? Nem sequer tenho palavras, nem sequer consigo arranjar uma única palavra para descrever o quão puff é que este livro é. Eu tive de parar umas 4 ou 5 vezes, na boa, a cada plot twist com o qual me cruzava. E não é que os plot twists venham uns atrás dos outros como se ele estivesse a fazer uma resolução muito rápida e descabida. São coisas muito pontuais que, por estarmos a ler descontraídamente, quando aparecem, ficamos um bocado atarantados. Mas é um estalo de confusão que depois acaba por se amenizar, porque na nossa cabeça começamos a ligar os pontos. Incrível. Eu ainda não acabei. Faltam-me cerca de 50 páginas. Deixa eu ver. Estou na 188, 227, portanto faltam cerca de 40 páginas. E isto lê-se num instante. Num instantinho. Eu acho que em meia hora, 1 hora eu despacho o livro. Vou ler o restante no comboio, vou ler no Kobo, porque vou um bocado carregada com o computador e não quero que este livro me pese, porque eu vou e volto para casa daqui a uns dias, então não compensa estar a carregar o livro comigo, principalmente por estar mesmo quase no fim. No entanto, eu estou passada e não sei o que esperar deste final. Não sei. Eu cheguei ao último capítulo e tive de voltar à primeira página para associar certas coisas que fazem todo o sentido. No entanto, as motivações das personagens são surreais. Ao mesmo tempo que é macabro, é também um bocado triste. Quando conhecemos a história por detrás de certas personagens e percebemos que às vezes temos que tomar atitudes um bocado fora da curva quando queremos ou quando agimos por amor a algo ou a alguém, mesmo que depois cada ação tenha a sua consequência. Mas eu estou passada. E acredito que hei de ficar ainda mais passada quando terminar o livro. Mas falamos disso daqui a bocadinho.
Gravei e publiquei este vídeo um pouco mais tarde do que gostaria. Hoje é quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2025 e, embora tenha terminado de ler Strange Pictures a segunda-feira, dia 15, só agora é que consegui ligar a câmara e vir falar um bocadinho da minha experiência com este primeiro contacto com o Ketsu. Não estava nada à espera que fosse surpreendida com a narrativa que ele nos traz em Imagens Estranhas. No entanto, foi uma experiência super alucinante. Não me recordo de, ultimamente, ter lido um livro que eu tivesse devorado em menos de 3 dias. E foi o que aconteceu com Strange Pictures. Portanto, eu comecei a ler na quinta-feira à noite, dia 11, se não estou em erro, e na sexta-feira, ao final do dia, já tinha mais de metade do livro lido e ficaram a faltar-me 40 páginas. Só que, entretanto, fui visitar os meus pais e, entre a convivência e ter coisas da dissertação para fazer, não consegui terminar o livro no sábado nem no domingo, tendo-o terminado na segunda-feira antes de dormir, e foi num ápice. Tenho a dizer que a velocidade desta narrativa começa por ser um bocado lenta ao início e no meio acelera de uma forma que nós não conseguimos parar de ler, e no fim, apesar de haver uma resolução que explique tudo e que finalmente feche o ciclo de toda a narrativa, é também um final que poderia, do meu ponto de vista, ter sido um bocado mais trabalhado. No entanto, é um livro ao qual dei 5 estrelas porque diverti-me imenso, fiquei super tensa o tempo todo, entregou exatamente aquilo que prometeu, portanto, um conjunto de histórias de mistério e de terror que estão interligadas entre si, e a lógica por detrás destas histórias faz todo o sentido a partir do momento em que é desmistificada ao longo das páginas. Portanto, é um livro muito bem feito, muito bem concebido, e o acrescento de páginas, diria, vem mais pela vontade do livro ser mais comprido do que aquilo que ele é. Mas acho que não se justificaria alongá-lo além do que aqui está. Por isso, foi uma grande surpresa, foi mesmo uma grande surpresa. A primeira vez que eu ouvi falar do Ketsu foi por causa de Casas Estranhas, que é outro livro que eu quero ler muito. Então, depois desta experiência, fica um bocado impossível não querer saber o que mais é que ele andou a produzir. Dizem que ele também faz comics, mangás, mas não tenho a certeza se é ele que faz os mangás ou se são pessoas que se inspiram no trabalho dele para fazer mangás. E que no seu canal do YouTube ele cria pequenos desafios para os seguidores irem a descobrir o que é que está por detrás. No fundo, talvez o que acontece aqui nestes livros. As imagens, apesar de serem simples, são um bocado creepy, diria, algumas delas, e não sei se em algum momento, por muitos livros, filmes e séries de terror e mistério que eu já tenha visto, eu teria chegado às mesmas conclusões que as personagens expõem aqui. Houve uma opinião do Goodreads que eu li assim muito por alto, uma opinião mais negativa, a dizer que sentiu que este livro era muito autoexplicativo, super básico. Muito sinceramente acho que não lemos o mesmo livro. Não digo que a pontuação seja propriamente a mais alta de todas, acho que é 3, qualquer coisa, quase a chegar aos 4, mas reconheço também que não é o tipo de livro que toda a gente vai gostar de ler. Nem toda a gente gosta de mistério, nem toda a gente gosta de terror. Muitas pessoas talvez peguem livros destes temas com uma determinada expectativa e depois acabam por se desiludir por não ter nada a ver com o que elas tinham na cabeça. Então o conselho que deixo é que leiam isto sem qualquer expectativa. Simplesmente atirem-se de cabeça e
permitam-se desvendar o que é que está aqui a acontecer, que eu prometo que as 4 histórias vão se interligar, vão fazer sentido, vão dar-vos uma volta à cabeça, como a mim, acredito, e aconselho sem quaisquer problemas, sem quaisquer entraves, porque um livro 5 estrelas, para mim, não há como negar que o trabalho aqui está muito bem feito e que o potencial do escritor está por explorar e por desenvolver. Se este, sendo o primeiro ou segundo livro dele, tem esta qualidade, imaginem os próximos que ele for criando. Não há como negar que os mistérios, os plot twists, as interligações, não há como negar que estejam bem feitas, porque estão. Está do caraças. Faz-me lembrar um pouco de Agatha Christie, só que nos tempos mais modernos e também com, assim, de forma muito subtil, com algumas questões culturais ao longo de toda a história. Em suma, excelente experiência, aconselho vivamente. É um ótimo livro para ler em 2 dias. Agora então, com as férias de Natal, é sentarmos-nos com mantas, chás e livros que nos captam e que nos fazem largar tudo o que sejam distrações à nossa volta. E é isto. Não há muito mais a dizer. Espero que tenham gostado deste vlog. Foi a minha primeira vez a fazer um vlog de leitura. Diverti-me bastante. Espero que vos tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, questão, sugestão, deixem nos comentários. Não se esqueçam também de sugerir livros parecidos ou bastante diferentes deste. E se alguma vez tiverem lido Strange Pictures, digam-me alguma coisa sobre a vossa experiência, mas sem spoilers, para não estragarmos a experiência de outras pessoas. Beijinhos e abraços, vamos por aí.